Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Você pode aproveitar as ferramentas do Spotify e do YouTube e apertar o sininho e você vai ser notificado toda vez que o Fisiortopedia lançar um novo episódio. Então você vai ficar sabendo de primeira mão das nossas novidades, né? E também lembrando a vocês que no portal Fisiortopedia, fisioemortopedia.com.br, nós estamos lá com as inscrições abertas para os nossos cursos de pós-graduação online, que tem um ótimo corpo de professores e eu acho que vale a pena você checar lá, dar uma olhada, tem material gratuito para você entender melhor, a ementa do curso também está lá no nosso site e você pode ter ideia melhor de como a gente funciona e de como você pode se capacitar, daí da sua cidade mesmo, nas suas horas vagas e trabalhar para cada dia ser um profissional melhor. Bom, temos hoje aqui mais um episódio, né? Mais um episódio do nosso podcast, nosso amado podcast Aprender e Empreender. Hoje a minha convidada de hoje, ela é uma fisioterapeuta formada pela USP em 1973. Ela tem uma larga experiência profissional em consultório, na área acadêmica, em programas de treinamentos de empresas também. Tem especialidades como RPG, osteopatia, programação neurolinguística, GDS, entre vários outros cursos. Também foi professora da PUC de Campinas, da USP, da antiga FZL, atualmente a Unicid, né? E está aqui comigo hoje uma pessoa que é uma lenda viva da profissão, atende, trabalha até hoje, a minha querida professora Maria Inês Marino. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, depende de quem estiver ouvindo, né? E agradeço o convite, estou muito lisonjeada pelas suas palavras, porque lenda viva é uma coisa muito séria, viu? Mas você viu? Eu já conversei com alguns colegas teus e todo mundo me indica seu nome. Eu falo assim, toda vez que eu termino uma gravação, eu falo assim, quem que se me indica para entrevistar dessa época dos mais antigos? Conversa com a Maria Inês Marino, que ela tem muita história para contar. Então, eu quero ver aqui, a gente tem muita história para contar. A primeira pergunta que eu sempre faço, professora, primeira pergunta que eu sempre faço é: por quê? O que aconteceu um determinado dia da sua vida? Que cargas d'água aconteceu que você decidiu virar fisioterapeuta, professora? Pois é, aí é uma boa pergunta. Eu, na época, era científico, essa coisa é muito antiga, viu? Eu sou muito, muito antiga, que depois passou a ser... sei lá o quê, e depois agora é ensino médio, né? Sim. Então, estava lá no ensino médio da época, e eu fazia para a área biológica, né? Porque era dividido. E aí, em princípio, eu pensava em medicina, mas é engraçado que eu pensava em medicina, mas não era bem medicina que eu queria. Eu não, na verdade, eu não sabia direito, porque também era tudo muito... A gente sabia muito pouco, né? Uhum. E aí eu fui olhar, na época não era FUVEST, era CEICEM que a gente fazia, o vestibular, que era o similar ao FUVEST de hoje. E aí eu fui olhar os cursos. E aí eu vi fono e físio, e eu achei os dois interessantes. Uhum. E o que eu fiz? Eu prestei na PUC, aqui de São Paulo, fonoaudiologia. E no CECEM, que seria a USP, eu prestei fisioterapia. Uhum. E eu entrei nas duas. Eu entrei tanto na PUC quanto na USP. Só que aí, alguma coisa, isso eu só posso te dizer isso, eu não sei por quê, mas alguma coisa no meu coração falou assim, é físio que você tem que ser na vida.
E aí eu fui. E sou feliz por ser físio. É mesmo? Sabe? Porque muito feliz. Porque eu acho assim que é uma profissão que você só faz bem para os outros. Então, seja na parte preventiva, seja na curativa, seja na reabilitação, que era antes a gente era só visto como profissional de reabilitação, né? Então, quando falavam em físio, pensavam na gente em ACD, lá de Escola São Francisco, e, enfim, e lugares similares a esse, né? E hospital. Então, HC, que tinha um serviço muito importante de fisioterapia na ortopedia e traumatologia, né? Da divisão hospitalar de ortopedia e traumatologia. E assim foi. E eu sempre fui um pouco assim metida, sabe? Eu sempre fui curiosa, eu sempre quis ir além. Então, assim, quando teve tudo que eu podia ir, eu ia. Então, assim, tinha estágio na Queimados, eu ia para o estágio de Queimados. Eu sempre queria mais do que aquela coisa da ortopedia e traumatologia. Sei. E já na faculdade, você já tem aqueles colegas, né? Sim. Eu digo assim, quando eu dou aula, hoje eu não estou dando, mas dou cursos às vezes, mas assim, quando eu dava aula na graduação, eu via 3 tipos de alunos, e até hoje eu acho que é isso mesmo. Tem aquele que nasceu para ser fisioterapeuta, ele tem a mão, ele tem o feeling, ele já nasceu. Tem o outro que não nasceu, mas ele quer muito ser bom. E ele vai ser tão bom quanto aquele, ou até melhor, porque se aquele que nasceu para ser, ele não se dedicar, ele vai ser ultrapassado pelos outros também. Exatamente. Então, tem aquele que se esforça, treina, e ele vai ser espetacular. Então, eu me lembro de alunos que eu tive, que hoje são colegas queridíssimos, né? E que eu vejo nessas 2 condições, o que nasceu e o outro que se tornou um grande profissional. E tem aqueles que não tem jeito, né? Que estão ali no lugar errado, que não... E a gente já vê logo no começo que... E não dá certo mesmo. Você vai ver depois de um tempo que a pessoa não ficou na físio, se ficou, não está fazendo um trabalho tão bacana que nem os outros, não é tão feliz que nem os outros, né? A gente percebe, às vezes, por algumas questões fica lá, porque prestou concurso, porque fica mais confortável, né? Então, eu nunca fui da parte do ficar confortável, eu sempre fui de buscar mais. Legal. Então, como eu acredito que você acredito, não sei que você é e que outros colegas que você já entrevistou também são. Então, eu acho que de cara a gente vê essa, nem sei porque eu estou falando isso dessa diferença dos alunos, mas enfim, eu comecei a falar porque que eu escolhi físio e quando daí eu fui para esse outro lado. Mas quando eu escolhi físio e eu comecei a ir para a faculdade, a ter aulas, conviver com os colegas, a minha turma só tinha um homem, era só mulher, era um curso totalmente de mulher. E, ao mesmo tempo, em Minas Gerais, que era o pessoal da Faculdade de Minas, um deles era o Fernando Vilar e tal, que é da mesma época, a gente se formou no mesmo ano, só que ele em BH e eu em São Paulo. Lá eles eram homens, tinham pouquíssimas mulheres. Então, é muito interessante isso. Isso é uma coisa que eu me lembro bem. E depois, aí eu fui conhecendo a fisioterapia e fui me apaixonando. Vi que era difícil, porque quando eu falava assim, o que você está fazendo? Fisioterapia. Você vai ser... eu sou fisioterapeuta. Era assim mesmo que as pessoas falavam. Hoje você fala, sou fisioterapeuta, ai, que maravilha, porque o meu filho precisou, ficou assim. Hoje é outro, assim, o pessoal que está chegando hoje, ou está formado há 10, 15 anos, sei lá, eles não têm ideia do que a gente passou e do que a gente fez
para chegar onde a Físio está hoje. Sem Mas dúvida. foi assim, com muita alegria. E eu vejo a vida, hoje eu estou te falando assim, de experiência, eu vejo assim, tem uma coisa que a gente faz na vida há muito tempo, mais de um terço do dia da gente, a gente passa trabalhando. O outro, quase um terço, a gente passa dormindo. E o outro um terço, se a gente não fizer essas duas coisas bem, a gente vai ser infeliz. Então, a gente tem que fazer o que gosta, tem que trabalhar no que gosta, tem que amar a profissão que a gente tem. Não importa se é fisioterapeuta, se é engenheiro, se é advogado, se é barman, se é barista, entendeu? Se é garçom, se é chefe de cozinha, não importa. Se é auxiliar de enfermagem, se é... Enfim, o que for, a pessoa tem que gostar do que faz e tem que ser feliz fazendo. Se você, esse é um conselho assim que eu dou para todo mundo, não só para quem está na físio. Se você não se sente feliz aonde você está, para e vai procurar outra coisa. Não passa a vida inteira amargurado porque você está fazendo uma coisa que você não se sente feliz, sabe? E o se sentir feliz acaba fazendo você estudar mais, acaba fazendo você acabar ganhando dinheiro porque você faz o que você gosta. Quando você faz o que você gosta, a parte financeira vem também. Não adianta falar que não vem, sim. Entendeu? E aí, a outra terça parte do seu tempo, você vai usufruir essa felicidade que você tem, mesmo que as outras coisas na tua vida não estejam bem, de você estar feliz no teu trabalho, repercute no resto, né? Repercute no resto. E a gente tem eu acho assim que a beleza da fisioterapia, além da gente ajudar as pessoas, a gente faz um mundo melhor. Porque o fisioterapeuta ele não faz só um tratamento físico, com coisas físicas, na parte física. Ele é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Né? Então, pelo menos, quando eu trato um paciente, eu escuto a vida dele, eu percebo parte social que está afetando na vida dele, a parte amorosa, a parte de trabalho. Então, é muito mais. A gente é muito mais que um profissional de área. Assim, eu diria que a gente é um profissional que vê tudo, sabe? Sim. Porque até a gente tem uma convivência com o paciente muito peculiar. Muito próximo. Entendeu? Então, muito próximo. Então, assim, médico faz diagnóstico. Trata, mas não é a mesma proximidade. Não vou falar de outros profissionais da área de saúde, mas cada um tem a sua parte. Agora, o que fica mais em contato, que inclusive mexe, ele manipula, ele faz... Toca, né? Toca. Eu acho que a gente se aproxima e massageia, se faz um movimento. Muito do enfermeiro, né? Eu acho que o enfermeiro também faz bastante. O enfermeiro é o que mais eu ia falar da enfermagem. A enfermagem é outra profissão que é fantástica. Fantástica. E que eu acho que ela começou a ganhar o merecimento que ela sempre deveria ter. Com esta pandemia, ela melhorou muito a imagem. Porque aí as pessoas puderam vivenciar o quanto a enfermagem é importante. Desde o banho... Quem mantém o hospital em pé é o enfermeiro, é o time de enfermeiro. Em qualquer hospital. Me lembro que tinha... Eu não lembro o nome dele agora, mas tinha um médico que ele ficava no pronto atendimento da ortopedia, ele era chefe do pronto atendimento da ortopedia. É que eu não vou falar, porque a gente chamava ele pelo apelido, aí fica muito chato. Então, não lembro, ele já faleceu, mas ele dizia assim, se um dia, ele falou uma vez que a gente estava numa reunião, eu já era formada, trabalhava no HC, lá na ortopedia, então era uma reunião com residentes, médicos já, os preceptores, os professores, fisioterapeuta que tratava daqueles pacientes, enfim. E aí ele disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se um dia os médicos não estiverem no hospital, mas a enfermagem estiver, ninguém vai perceber, porque o hospital vai estar funcionando perfeitamente. Claro. Então, é isso. É uma profissão, assim, espetacular. Tenho muito, muito respeito pela enfermagem. Muito.
Muito legal, professora. É uma bela introdução aí. E você estudou onde fisioterapia? Onde você prestou vestibular? Na USP, Na né? Eu USP, fiz USP formada pela USP, e você entrou em que ano na faculdade? 71. Na nossa época eram 3 anos. Entrou em 71. Qual o número do seu crefito, professor? Agora você vai. O meu crefito é 42. 42. 42F da terceira região. Sim. Crefito da terceira região. E a senhora mora em São Paulo. Você mora em São Paulo ainda? Você me pediu para não te chamar São de... Paulo, capital. Onde você mora? Em que bairro você mora aqui? Itaim Bibi. Ah, Itaim, que legal. Eu vou fazer força para te conhecer pessoalmente, viu, professor? Ah, vamos sim. E o meu consultório também é no Itaim Bibi. Eu tenho essa... Hoje, de uns anos para cá, eu tenho esse privilégio de trabalhar muito perto da minha casa, fica 1,2 km, 1.200 metros a distância. Vou muito, a maioria das vezes eu vou a pé, volto a pé. Vai correndo, não? Você vai fazendo Não, correndo não uma gosto de corridinha? correr. Também porque se eu for correndo, eu vou chegar lá toda suada, não tem condições. Então eu faço um passo rápido, mas eu vou andando. Legal. E aí é bom que enquanto eu vou andando de manhã cedo, eu já vou olhando. A rua que eu moro é muito arborizada, é uma rua muito gostosa aqui do Itaim. Então, quando eu chego no consultório, eu já respirei bastante ar puro, já olhei muita coisa, já refleti muita coisa, é muito bom. Legal, muito Muito legal, bom. muito legal. E conta para mim, professora, como é que era estudar fisioterapia, ser aluno de graduação na época que você foi aluna de graduação em fisioterapia na USP? Com ditadura? Com Com ditadura e tudo. ditadura. Com ditadura e tudo. Ditadura. O presidente era o Médici. Uhum. Então, eu vi muita coisa, que as colegas também que são dessa mesma época de USP, especialmente o pessoal da USP, né? A gente vivenciou muita invasão, quando não podia ter reunião de porta fechada, você fazia reunião de porta fechada, dali a pouco tinha pessoal na porta já camburão, sabe? Essas coisas que eu prefiro nem falar muito nesse momento que a gente está vivendo nesse país, mas, enfim, foi muito difícil. E o meu pai, que era super antenado, meu pai achava o máximo eu fazer USP, meu pai era uma pessoa assim espetacular. Tem muitos colegas que conheceram meu pai, eles sabem disso. E o meu pai falava assim: filha, pelo amor de Deus, cuidado com o que você fala lá na escola, cuidado com o que você fala na faculdade. E era assim mesmo, porque tinha vendedor de livro que era dedo duro, tinha pessoal da lanchonete que era dedo duro, sabe? Então, aí eu estava falando dos momentos que eu vivi na faculdade, né? Foram momentos difíceis, que meu pai falava: cuidado com o que você fala, cuidado, que às vezes sem querer a gente podia entrar em confusões lá, mesmo sem querer, né? Mas de qualquer jeito, isso também foi muito rico, porque eu acho que teve uma turma entre, sei lá, os últimos 20 anos que não tem ideia do que a gente passou, do que foi ditadura, e eu acho importante a gente falar nisso também, sabe? Eu acho que também isso foi muito rico para nós, viver essa época. Sim. Né? Sim. Mas vamos falar mais difícil do que disso. Toda época de dificuldade traz consigo muito aprendizado e muita oportunidade. Exatamente. Tanto que você vê que foi uma época riquíssima na parte cultural do Brasil, essa época, né? Festivais e grandes compositores, grandes cantores, grandes, né? A gente teve a parte de cultura fervilhava, apesar da censura toda enorme, mas o pessoal driblava a censura e ia indo, né? E como é que era na época que você era estudante de fisioterapia? Você entrou com quantos anos na faculdade, professora? Eu tinha acabado de fazer 18. Eu me formei com 21 anos. Era criança. Assim, era muita responsabilidade para pouca idade. Exatamente. E como é que era?
Como é que era o ensino da fisioterapia? Quem te deu aula? Era médico? Era fisioterapeuta? Em que época você Olha, a pegou gente isso? tinha, não, a gente tinha os médicos nas áreas básicas e específicas, né? Tipo ortopedia, fisiologia era médico, anatomia era médico, Uhum, microbiologia era médico. Agora, na área de físio, a gente tinha o Angel, o Eugênio e o Danilo. uhum. Eugênio Sanches, né? Que é uma pessoa assim muito considerada na nossa profissão. Também assim esse é uma lenda, só que hoje não está mais vivo, né? Uhum. Depois tinha o irmão dele, o Angel, e tinha o Danilo Vicente Define. Eles eram os grandes mestres fisioterapeutas que a gente tinha. Sei. Agora, eu tenho que falar uma coisa Uhum. que para mim é assim muito importante. Eu acho que a gente teve, embora nessa época muitos não se formaram em faculdade, a gente teve fisioterapeutas que foram meus orientadores de estágio, Uhum. que eram pessoas fantásticas. Isso eu tenho que reconhecer. E eu quero fazer uma menção honrosa aqui, muito especial para Maria Lúcia Pérez. É Sei. uma querida, não trabalha mais, ela está em Casa Branca, mas é uma pessoa assim que me ensinou demais, que foi assim, ela é uma pessoa espetacular, é uma fisioterapeuta de ponta, de maravilhosa. E, especialmente, além dela me ensinar a fazer coisas, ela era muito especializada na área de amputados. E, além disso, dela me ensinar muito na físio, ela muito me ensinou a ser fisioterapeuta. Porque Uhum. ela era uma pessoa que tinha uma ética, uma conduta profissional admirável, admirável. Uhum. Então, eu sempre que eu posso, eu falo. Fiz um webinar há uns meses atrás e me perguntaram assim, quem era meu ídolo na profissão? Eu falei, olha, tem muitas pessoas que eu admiro, mas para mim foi Maria Lúcia Pérez. Que legal, que legal. E Maria Lúcia Pérez está viva. Está viva, não trabalha mais. Ela foi do HC anos e anos, e ela foi, por um período, sócia da Sônia Manso, na Fisiogerânios, que Sei. há tempos atrás era uma clínica que foi muito importante também Sim. para nós, né, para a profissão. Que legal. E você, dentro desses professores que você me falou, dos supervisores de estágio, quem foram os seus supervisores de estágio que você falou? Acabou não falando o nome aí. Então, tinha Bernadette, eu não vou lembrar dos sobrenomes, hein? Tinha o Dárcio, tinha a Maria Lúcia Pérez e tinha... Ai, meu Deus, agora eu vou esquecer de uma que é super... Essa faleceu já, tá? Uma porção das pessoas que eu já te falei aí já faleceram. A Bernadette já faleceu, que foi casada com o Horst Weber, ortopedista que é conhecido até hoje. O Dárcio está vivo. Sim. Mas, enfim, tem mais pessoas que agora não estou me lembrando o nome, mas assim, foi uma época. E aí eu tive também, na mesma época que eu fazia os estágios no HC, eu fiz no Lar Escola São Francisco. Sei. E lá eu tive o grande privilégio de ter como minha supervisora, uma das, Sônia Guzman, olha só que chiquésimo. Uhum. Outro, Sérgio Mingrone Nossa, e Márcia Custódio. Isso não é para qualquer um. Tá? não é para Então, qualquer lá um. no Lar Escola São Francisco, aprendi muito com o Sérgio Mingrone, muito com a Sônia Guzman e muito com a Márcia Custódio, que talvez ela seja menos conhecida no meio, mas ela é uma profissional também excelente, de excelência. E aí, Então, esses, assim, talvez fossem até mais marcantes para mim do que os próprios lá do HC, da onde eu faço, da USP, né? Mas assim, ter Sônia Guzman,
Sérgio Mingroni e Márcia Custódio realmente foi fantástico. E hoje a única que está viva é a Márcia Custódio, dessa turma, né? Graças a Deus, Maria Lúcia Pérez ainda está viva. E é isso, essa parte assim emociona. Que legal. Eu estou bem emocionada nesse momento. Que bom, que bom. E depois você pode me conectar também com a Márcia Custódio, né? Quem sabe a gente consegue entrevistá-la, né? Ela seria uma ótima. Eu tenho os contatos dela, ela seria uma excelente pessoa também. Tá bom, já que você está emocionada, então eu vou te provocar. Eu quero que você fale para mim primeiro, como eu não posso, eu tenho algumas pessoas que eu não posso mais entrevistar. Sérgio Mingroni estava aqui na minha lista, mas não deu tempo. Ai, que pena, né? Imagina quanta história para contar, né? Sônia Guzman Nossa. também não consigo entrevistar mais, né? Então, Sônia Guzman tem 10 anos que faleceu, Sérgio tem 1 ano, né? Me fala primeiro da Sônia Guzman. Fala a sua versão, a versão da Maria Inês Marino sobre Sônia Guzman. Conta para mim. Bom, primeiro que ela era uma pessoa adorável. Eu gostava muito dela como pessoa, né? A gente tinha uma convivência social também, Sim. Tanto com a Sônia quanto com o Sérgio, eu tinha uma convivência social. Então, em alguns aniversários a gente estava junto, às vezes saía junto para jantar. Eu me lembro quando ela veio de Brasília, essa é uma cena muito forte. Alguns fisioterapeutas, entre eles estava a Sônia Manso, eu lembro bem, Sérgio Mingroni, tinham mais alguns, acho que a Célia Cunha. Nós fomos esperar a Sônia no aeroporto de Congonhas, que ela estava chegando de Brasília, trazendo para a gente novidades sobre a criação do COFITO e dos CREFITOS. Uhum. E como a gente também batalhava para tudo isso acontecer, então a gente fez questão de recepcioná-la. E essa cena, para mim, é muito forte, né? E Sônia Guzman, assim, ela, para mim, sempre foi uma referência de uma colega exemplar, de uma físio exemplar, de uma grande profissional, assim, em termos de defender a categoria. É uma pessoa muito, muito, muito bacana. E a minha convivência com ela foi ótima, nem sempre tão intensa, mas quando a gente estava junto era muito intensa. Que legal. E foi muito bom, guardo grandes recordações. Me lembro de ter visitado ela na maternidade quando nasceu o filho dela. Sabe, a gente tinha uma amizade mesmo, não é? Porque não é qualquer pessoa que você vai visitar na maternidade quando tem filho, né? Claro. Então, era uma amizade bacana e tinha assim, uma coisa muito especial. Que legal. E a sua versão de Sérgio Mingroni, professor? Bom, Sérgio Mingroni, então, amigo pessoal, ele frequentava a minha casa, eu frequentava a casa dele, além, né, dos encontros, ele foi presidente da Associação Paulista de Fisioterapia, eu era tesoureira. Aí tem uma situação que a gente viveu, que toda vez que ele me encontrava, ele falava assim para mim: só você mesmo. E eu vou contar por que ele falava isso. Porque a gente era da associação, e a associação tinha pouquíssimos recursos, porque nós éramos poucos, né? E então tinha poucos associados. Então, nosso dinheiro era pequeno, e a gente tinha uma sede chique, era pequenininha, mas era na Frei Caneca, quase esquina com a Paulista. Que legal. E muitos colegas vão lembrar disso. E aí tinha um congresso brasileiro, e a gente era convidado por ser da associação, né? E o Sérgio ia dar uma palestra, eu ia dar uma palestra. Aí o pessoal falou assim: o Sérgio falou assim para mim: bom, se a gente está representando a associação pode pagar para a gente a passagem aérea, né? E eu era tesoureira. Eu falei: Sérgio, não, cada um de nós vai pagar a nossa passagem aérea, porque a nossa profissão não tem muito recurso. Então, não vai fazer mal para nenhum de nós dois. E aí ele não se conformava, porque depois disso veio tanta gente
absolutamente, vou tocar em nome até para não dar ibope mesmo, Claro. Que veio para usar a profissão, sabe? Então, o Sérgio sempre falava assim para mim: "Oh, Marina Ismael, você não fez a gente não ir com as passagens pagas, só você mesmo". Eu falei: "Olha, mas eu me orgulho disso, entendeu? Porque a gente fazia por amor, sabe? Tudo era muito por amor. E Sim. nunca a gente quis tirar nenhuma vantagem por ser da associação. Depois eu fui da Associação Brasileira, junto com a Sônia Guzman, que era presidente. Eu também fui tesoureira, acho que gostavam de mim nesse cargo. E então foi isso, né? Essas participações, porque era importante a gente. Tudo isso era importante para a profissão crescer. Então a gente tinha que fazer a parte da ciência, tinha que estudar, tinha que trabalhar muito bem para mostrar para todo mundo que fisioterapia resolvia, que fisioterapia era importante. E, além de tudo, a gente precisava crescer como entidade, porque isso é representatividade, né? Sim. Então, todas essas... Isso eu me orgulho muito, que eu fiz parte de tudo isso, sabe? Eu sou muito orgulhosa da minha trajetória. Que legal, que legal. E aí você entra na faculdade com 18 anos, entra na USP. Você lembra que turma que era de fisioterapia na USP? Ai, era a turma 12, 13. Ai, agora, essas Já, coisas eu não sou ótima já tinha tudo isso eu de... tenho aqui, mas eu não agora de Não, cabeça. tudo bem. Imagina. Não, tudo bem. E aí... Mas tinham assim, as turmas antes da nossa, só nem querendo te cortar, mas tinha uma antes que era da turma da Sônia Manso, do Augusto Mazola, enfim. Eles eram mais ou menos porque até hoje a USP são 25 vagas, tá? Até hoje, isso não mudou. A minha turma formou com 22. E a minha turma foi, acho que a primeira que formou com 22. A turma da Sônia Manso, que é a de 72, e do Augusto, acho que também formou com 22, 23. Até então, nunca tinha saído mais do que 10. Uhum. Então, era mais ou menos por aí. A turma da Sônia Manso era Marli Viotti, Sônia Manso não, desculpe, da Sônia Guzman era Marli Viotti, e mais umas 2, 3. Era assim, sabe? Era pouquinho, né? Então, era tão pouquinho que, para a gente fazer barulho, era difícil também, né? Porque a quantidade, às vezes, não tem qualidade, mas faz barulho, né? A gente não tinha nem como fazer barulho, então a gente tinha que se dedicar demais mesmo, né? E aí você se eu tenho uma coisa bacana. Fala. Pode contar. Conta coisa Não, bacana. tem uma coisa bacana que aconteceu comigo. Eu estava lá na ortopedia, já era formada e fui contratada para trabalhar no HC, na ortopedia e traumatologia. Aí tinha um professor lá, o Márcio Passini, que era um ortopedista, e ele chegou para mim e falou assim: "Olha, eu dou aula na Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes. Você não quer ir dar aula lá com a gente? Porque o pessoal não sabe nada de fisioterapia, não entende nada". E eu fui, lógico que eu fui, né? E aí era muito divertido, porque eu ia com ele para lá, com o Gilberto Camanho, que é um craque, né? Pessoal, um craque, né? Professor, doutor, enfim, dos grandes nomes de joelho. Eu trabalhei com o Marco Amatuzzi, que foi o grande nome, né? Sim. Também trabalhei com ele no consultório dele. E aí eu fui para... Isso pouca gente sabe, viu? Porque foi um ano só que durou, mas muito pouca gente sabe. E eu fui lá. E eu falava para aqueles residentes, tá? Não era nem... Porque eram os residentes que iam ter aula comigo. Então, eu era aquela cara de menina, a maioria mais velha do que eu, mas o pessoal me respeitava. Eu consegui, acho que, passar assim, pelo menos
uma parte maior do que eles entendiam de fisioterapia, uma parte preventiva, uma parte... Porque eu tenho que falar muito dessas pessoas. Walter Targa, que é especialista em mão, que é do mesmo grupo do Gilberto Camanho, e o Márcio Passini, e o doutor Amatuzzi, então nem se fala, e o doutor Aldo Fazi, que eles foram pessoas que me proporcionaram uma coisa única, que era assim, doutora Matuzzi, quando ele atendia um paciente, isso nos anos 74, 75, 78, tá? Uhum. Ele me chamava na consulta para eu dar a minha opinião e falar se eu achava que aquele caso precisava mesmo ir para a cirurgia ou se eu achava que a fisioterapia ia tirar a pessoa da cirurgia. Uhum. Então, isso é uma coisa assim que, na época, sabe, era um privilégio, era uma coisa... assim, então, às vezes eu fico pensando assim, será que foi a minha postura, a minha dedicação que fez eles me respeitarem e me proporcionarem isso? Ou foi porque eles tinham mesmo essa cabeça e me sabe? Então, assim, aquilo assim, eu não sei, mas de qualquer forma, foram coisas lindas que aconteceram para mim e eu tirei muito paciente que não foi para cirurgia de joelho, viu? Muitos, Legal. muitos. E eu vou contar mais uma coisinha, Conta. história antiga. Sabe quem eu tratei, assim, lá no consultório do Amatuzzi, que eles eram, na época, o Guarani era um clube maravilhoso, não é que o Guarani que está hoje quase caindo para a terceira divisão, Isso. que eu gosto de futebol, acompanho. Eu sei que o Guarani e a Ponte Preta eram times assim. Eu dei aula para o Oscar, que foi da seleção, que era da Ponte Preta. Ele foi meu aluno, é da turma da turma da Ivana, não, ele é da turma do Nivaldo. A Ivana é uma turma depois. Então, e aí o doutor Amatuzzi, como ele era muito fera, né, em joelho, a gente recebia lá muito jogador. E aí eu tive lá o Tite e o Careca. Hoje o Tite, que é o bambambam da seleção, aí, o grande técnico. Uhum. E aí a Kátia, que é da turma da Ivana e do Carlão, ela encontrou comigo outro dia e falou assim: você lembra que eu fazia estágio com você lá na Amatuzzi, que a gente atendeu o Tite e o Careca? Eu falei, opa, se não vou lembrar. Então, eu tive essas coisas assim, que eram... que hoje acontece de um outro jeito, né? Mas que eram coisas muito legais que aconteceram. Uhum. Sei lá, tem tanta história, viu? E o que você acha que você fez de diferente para você virar uma pessoa de confiança do Amatuzzi, por exemplo? Porque a gente sabe, até hoje, o mundo da ortopedia, dos médicos, é um mundo árido, é difícil a gente ganhar a confiança deles. O ortopedista é um bicho meio desconfiado, né? E o que você acha que lá nos idos de 74, 75, 73, como uma menina tão nova conseguiu ganhar a confiança de um ortopedista? O que você acha que você fez de diferente, professor? Ai, olha, eu acho que, primeiro, assim, eu mostrava que eu estudava. Isso eu acho que era uma coisa. Outra coisa é que eu acho que eu sabia me impor como profissional. Sim. Sabe, eu nunca cheguei com medinho. Sabe aquela coisa? Ele é o professor doutor, eu sou uma recém-formada. Já começou pelo como eu fui conversar com eles para eles me contratarem, que normalmente eles pagavam salário. Aí, como eu tinha um pai que era uma pessoa que me orientava muito bem, meu pai falou assim: você vai lá e você não vai aceitar salário. Você vai falar assim: eu quero uma parte comissão. Então, eu ganhei muito dinheiro com eles. Fui uma profissional que ganhei muito nova, muito dinheiro, porque eu ganhava. Só que eu estou contando, não devia estar contando, mas é um off que eu posso contar. Imagina, pode. Hoje eu posso. Mas era assim. Então, eu tinha um fixo, que era tipo hoje 2, 3 salários, era tipo 2 salários mínimos, e o resto eu tinha uma comissão de 60% de atendimento. E eles tinham paciente pra caramba, muito paciente. Então, eu fui uma fisioterapeuta, acho que das primeiras a ganhar muito bem.
Que legal. E acho que isso foi importante para eu me impor como profissional, porque acho que a gente tem várias formas de se impor como profissional, e uma foi... E quando eu falei, você pensa que eles pensaram duas vezes? Eles falaram, não, tá ok, tudo bem. E aí eu saí de lá super feliz, né? Porque eu nunca pensei que eles fossem topar isso, mas toparam. Então, que eles fossem fazer uma oferta, então 30%, enfim. Que legal. Então, assim, eu acho que eu sempre tive um pouco... E, assim, essa colocação de saber falar, olha, eu sou boa no que eu faço, dentro das minhas limitações, porque a gente tem que ser humilde também, né? Humildade é uma coisa importantíssima. Então, acho que eu ganhei também porque eu também falava assim, olha, e aqui eu não sei, eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu não sei também até onde eu posso ir. Eu sempre fui muito sincera. Eu acho que tem tudo isso que faz você ganhar confiança, né? Tá. E o que você acha que te fez se impor dessa forma? E o que você acha que fisioterapeutas hoje podem fazer para conquistar um espaço como você conquistou? O que você acha, que conselho você daria? Olha, o conselho que eu daria, a primeira coisa, tem que gostar do que faz. Porque se você não gosta do que você faz, você não consegue se impor para nada. Como é que você vai defender um trabalho que você faz se você mesmo não confia e não gosta? Então, a primeira parte, tem que amar o que você faz, sabe? Acho que essa é a primeira coisa. Se não tiver, se tiver dúvida, vai tentar. Aí não vê que não dá, sai, vai procurar outra coisa. Acho que a primeira parte é isso. Segunda parte, estudar muito, sabe? Eu acho que ninguém chega em lugar nenhum se não estudar muito. Eu acho que a gente tem que ir por esse lado e estudar muito. Aí tem uma outra pessoa que eu queria falar também, mas antes eu vou complementar o seu aqui. O que eu daria hoje de conselho? Então, assim, vê se você gosta mesmo disso, e aí você, gostando, você vai saber se impor. E sabe o que eu acho também hoje? Eu vejo uma garotada mesmo, tá? Que ainda não está na faculdade. Estou falando assim, de 15 a 18 anos, que eu vejo lá no consultório. O pessoal também é muito sem noção, não é? É muito sem noção. É assim, muito sem noção do que... Eu acho assim, muito mal preparados para a vida. Eu vejo isso. Eu acho que o pessoal, talvez mais velho, teve mais dificuldades, então eles davam até mais valor para algumas coisas. Eu vejo hoje uma garotada que tem tudo de tudo, sabe? E não sabe muito o que é lutar para conquistar as coisas, então não dá muito valor. Eu acho que a gente tem que aprender a dar valor a cada coisa que a gente conquista, a cada passo que a gente dá. E eu acho que isso que vai fazer a gente se diferenciar, Sim, né? sim. E você falou que ia falar de alguém. De quem que você quer falar? Eu vou falar de uma pessoa que é um cirurgião plástico. Eu falo que assim, eu acho que soube aproveitar as oportunidades, mas a vida me deu grandes oportunidades também, né? Eu acho que uma coisa traz a outra, né? Acho que não existe só uma pessoa com sorte, existe uma pessoa que estuda, que trabalha e que aí vai ter mais sorte do que aquela que não estuda e não trabalha, né? Quanto mais eu estudo, Mas mais sorte eu assim, tenho, né? exatamente. Aí é o seguinte, eu estava lá trabalhando com o doutor Fazi e doutora Matuzzi. O doutor Fazi era um especialista em coluna, também um professor importante lá na ortopedia e traumatologia da USP, e ele... E o prédio que a gente trabalhava só tinha medalhão, assim, sabe? Era só o melhor neuro, o melhor... Todo mundo juntou assim um monte de gente boa naquele prédio. Então, o otorrino era Clemente Ribeiro de Almeida, o oncologista era o Gentil, todas essas pessoas... O doutor Gentil já faleceu, que era realmente um espetáculo. Depois o doutor Clemente está velhinho, mas está vivo, mas não trabalha mais. Mas, enfim, aí
tinha lá uns cirurgiões plásticos que trabalhavam no prédio. Doutor Antônio Amari e o doutor Roxo. Uhum. E o doutor Roxo fraturou, levou um tombo de cavalo e fraturou aqui o epicôndilo, né? Teve uma fratura feia, teve que fazer cirurgia. Quem fez a cirurgia nele foi o doutor Fazi. Sei. E aí ele veio para a fisioterapia. E ele estava hiper inseguro, porque é um cirurgião plástico com uma dificuldade para operar. Cirurgião sem mão, sem um braço funcional, não faz nada, né? Uhum. E aí a gente começou a trabalhar. Eu falei, não, o senhor vai ficar bom, o senhor vai ficar bom, vai ficar. E aí a gente foi. E ele realmente ficou ótimo. E aí ele falou assim para mim, sabe o que eu estou pensando aqui? Eu vou pedir licença. Ele era muito educado. Aí ele falou assim, eu vou pedir licença para o Aldo Fazi, para você ir trabalhar umas horinhas comigo, porque você podia fazer um trabalho muito legal em pré e pós-cirúrgico de cirurgia plástica. Uhum. E aí eu fui a primeira pessoa que começou a fazer um trabalho de físio em pré e pós-cirurgia plástica. Que legal. Então, por isso que eu falo, a gente tem... por exemplo, ele fraturou, podia não acontecer nada, eu tratar dele e acabou. Só que assim, eu mostrava tanta dedicação, a gente conversava tanto, trocava tanta ideia que ele teve, que legal, vamos lá, vamos fazer. E fiz um trabalho muito bacana com ele, muito bacana mesmo. E aí só você precisa tomar cuidado para não dar ciumeira, mas tirando a ciumeira, está tudo certo. Legal. Mas isso acho que é uma coisa que eu sempre lembro, que são pessoas importantes, assim, né? Que ajudaram a propagar nosso trabalho, né? Sim. E aí, professora, o que você acha que a fisioterapia foi ganhando com o tempo? O que você acha que você que tem, né, praticamente 50 anos de janela aí, você viu muita coisa, você viu a fisioterapia sair do ostracismo e hoje a gente tem fisioterapeuta até em novela, né, professora? Então, assim, Nossa, toda virou novela, assim. toda novela tem um Sempre fisioterapeuta agora. tem. Antes era só o empresário, o advogado, o policial e o padre. Agora não, agora tem até fisioterapeuta na novela. Tem, fisioterapeuta está bombando, né? O que você acha que nós Então, ganhamos nesse tempo, nesse desenvolvimento, olha, nesses 50 anos que você vem observando a profissão? eu acho que primeiro, acho que as primeiras turmas que vieram, tanto da USP, né? Eu estou falando, porque aqui em São Paulo foi USP, aí tinha uma escola muito importante em Pernambuco, em Recife, tinha uma escola importante no Rio de Janeiro, eu não quero ver se eu não esqueço nenhuma. Tinha em BH e se não me engano, em Rio Grande do Sul, que era em Porto Alegre. Então, essas escolas começaram, daí aí veio o PUC de Campinas, aí veio vindo Piracicaba, Metodista de Piracicaba, que é uma grande escola até hoje, e veio vindo, aí veio o Federal de São Carlos, aí veio crescendo. Mas eu acho que essas primeiras turmas, elas, assim, foram muito sérias em termos de falar, não, nós vamos fazer um trabalho sério e levar essa profissão para frente, porque ela é importante. Sim. Então, eu acho que foram assim núcleos muito importantes. Por exemplo, o núcleo lá de Recife, que veio Célia Cunha e outros tantos colegas, foi super importante na formação de tudo isso, né? A gente tinha aquela... Eu esqueci o nome agora, mas você talvez lembre, aquele núcleo de reabilitação lá do Rio de Janeiro, agora eu esqueci o nome, que era muito importante na época. Eu não vou lembrar Sabe? o nome. Sei. Mas então, é porque é tanto nome, é tanta coisa, são muitos anos, viu? Até que a cabeça até que está funcionando, mas são muitos anos. Então, assim, era uma sigla, assim. Bem, enfim, aí começou também a ter referência do hospital em Brasília, né? Sim. Que é um hospital, lá tem uma turma
importante até hoje. Então, acho assim que foram núcleos que vieram vindo, muitos profissionais acabaram vindo para em São Paulo. A gente fez acho que um núcleo mais sólido, e aí a gente começou. O que eu vejo assim é que acho que o mais importante, além do trabalho, é mostrar o quanto a gente era responsável na nossa função. Que legal. Sabe? Eu assumo essa responsabilidade aqui, eu assumo, entendeu? Então, não era mais ou menos, eu faço um trabalho... Não fazia um trabalho. Tanto que aí começou o pessoal no respiratório, que aí veio Marina Esteltrin, que foi minha caloura, que virou diretora do INCOR, da USP aqui, né? Que começou no respiratório. Tinha o Carlos Azeredo no Rio, que era um querido, que também já faleceu há um tempo, que foi, acho que, um dos primeiros fisioterapeutas que escreveu livro, que começou um trabalho em fisiorrespiratória importante. E aí começou o pessoal da neuro, né? Que aí veio Sônia Guzman, neuropediatria. Eu acho e foi assim, foi crescendo. Aí veio a cirurgia plástica, começou a ver a dermatofuncional, gineco e obstetrícia, aí urogenital. Então, hoje a gente tem a parte hoje de geriatria, que teve uma aluna minha da turma do Nivaldinho, Helena Iso, que já faleceu. Ela foi uma das primeiras que começou um trabalho na geriatria. Sei. A fisioterapia, infelizmente, já faleceu. Era uma pessoa incrível também. Então, eu acho você acha? E o que você acha que a gente perdeu pelo caminho? Você falou agora do que nós ganhamos. Mas o que você acha que a gente perdeu nesses 50 anos no caminho? O que ficou para trás, Marinês? Eu acho que o que ficou para trás foram algumas pessoas que ficaram para trás, que eu acho que não acompanharam, sabe? Infelizmente. Então, a gente viu colegas que fizeram coisas não éticas, né? Colegas que chegaram até a ser presos por condução errada na profissão. E aí eu acho que foi muito mais uma perda individual dessas pessoas do que uma perda de classe, mas que atrapalha a classe num todo, né? E a gente teve algumas... A gente começou, por exemplo, o CREFITO aqui em São Paulo, era a Célia Cunha, a primeira presidente. Depois, infelizmente, vieram umas pessoas não tão legais. Hoje parece que a coisa está um pouco recuperada. Né? Parece que tem esse menino aí, o Rafael, que parece que está fazendo um trabalho sério. Né? Então, embora eu não o conheça pessoalmente, mas me parece, eu tenho acompanhado... Eu conheço. Me parece que ele faz um trabalho sério. Mas a gente teve assim muitas pessoas que usaram a profissão a seu favor. Exatamente. Principalmente no pessoal. Principalmente no CREFITO, né? Exatamente. No nosso CREFITO aqui teve muito. Então, assim, tentando virar político, se candidatar. Eu não sou nada contra quem se candidata. Eu também não. Pode se candidatar, nem tem problema nenhum. Mas a forma como foi feita não foi legal, né? Então, isso acho que foi o que atrapalhou a gente pelo caminho. Porque aí tem sempre alguém que fala assim, tá vendo? Foi fisioterapeuta que fez isso aí. Né? Assim como teve fisioterapeuta que fez um monte de coisa legal. E ninguém fala nada, né? É mais fácil a gente apontar o erro do que a gente apontar as coisas boas. Né? É importante o ser humano tem essa tendência. É importante que fisioterapeutas vão para a política, que eles tenham esse estímulo de ir para a política, porque a gente realmente precisa de representatividade, né, na política. A gente precisa. Você vê o número de médicos que tem na política. Sim. E quantos médicos foram? Adhemar de Barros era médico. Geraldo Alckmin é médico. Geraldo Alckmin é médico. Agora tem outros que não me lembro. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, é médico. Muitos médicos são na política. O Pinotti, que foi um médico também. Pinotti, você, né? Secretário, tem muitos. Eu acho que é importante mesmo.
Assim, como tem muito advogado, né? Advogado é uma profissão que é muito... Sim. E muito engenheiro também tem na política. E hoje, Marinês, como é que é a sua rotina hoje? O que você atende? Que casos você atende? Quantos pacientes você vê por dia? Quantas vezes por semana você atende? Como é que é a sua rotina hoje? Olha, eu atendo segunda a quinta, normal, de manhã e à tarde. O dia inteiro? Sim. Você atende o dia inteiro? Assim, sério? Só que assim, hoje eu atendo um pouco menos, tá? Porque com a idade, eu estou com 69 anos, em setembro eu faço 70, não é brincadeira, mas eu tenho uma energia que eu me sinto com 50, tá? Eu não me sinto com... Eu vou fazer 70, às vezes eu me olho no espelho e falo assim, mas 70, será que é isso mesmo? Será que não é errado? Mas se eu vou fazer 50 de profissão... Então, não tem jeito. Mas eu me sinto... Eu gosto de trabalhar. Outro dia eu tenho umas colegas que não são fisioterapeutas, que estudaram comigo no ensino, no fundamental, né, que antes era ginásio, que elas todas pararam de trabalhar. Eu acho elas umas chatas, não tem conversa, não tem, sabe? A gente tem que participar do mundo, o mundo está aí acontecendo, a gente tem que participar. Então, eu não sei o que eu faria se eu só vou parar de trabalhar o dia que eu não puder mais. Que a minha mão não me obedecer mais, que a minha cabeça não me obedecer mais, que eu não conseguir me... Porque fisioterapeuta precisa estar bem fisicamente. Né? O dia que eu não estiver bem, aí eu paro. Mas enquanto eu estiver bem... Hoje eu trabalho menos do que eu trabalhei. Do que eu já trabalhei. Tinha uma época que eu atendia no Amatuzzi, no FASE, eu dava aula na USP, eu dava aula na PUC em Campinas, atendia no hospital, alguns casos de pacientes no Hospital Sírio-Libanês, porque o doutor Amatuzzi e o doutor Fazli operavam lá, e naquela época ainda não tinha uma equipe de fisioterapeutas. Hoje você vai nesses hospitais, tem 100, 200 fisioterapeutas atuando, graças a Deus, né? Então, não tinha, a gente ia lá atender os pacientes dos médicos e ainda atendia. Era uma loucura a minha vida. Hoje não tenho mais esse pique, mas eu ainda atendo uns 5 pacientes por dia. 5 pacientes por dia? Que eu atendo a minha hora, eu fico 1h, 1h15, tá? O meu atendimento não é de 15 minutos, nem de meia hora. Claro. Eu atendo mesmo, eu trabalho com o paciente. E você atende... Sexta-feira só que eu me dou um luxinho de não trabalhar à tarde, tá? Porque aí tem que fazer umas coisinhas para mim também. Sim. E você atende o quê? Que você atende? Que casos? Olha, eu atendo muito ortopedia e traumatologia, né? Atendo postura, atendo reumato. Olha, é basicamente isso, que já dá bastante trabalho. Ou se dá. E, assim, teve uma época, por exemplo, lá, quando eu comecei, eu tive uma formação em neuro também, porque eu tive a Sônia Guzman e a Márcia Custódio. Mas aí eu não continuei na neuro. Eu preferi mais o outro lado. E depois... E também, assim, uma área que não me fascina, por exemplo, eu acho interessante a parte urogenital, embora eu encaminhe para uma colega que é uma super especialista nisso, que é a Maretiene, que é da minha turma da USP, grande profissional, grande amiga. E então, assim, eu encaminho muito também, tá? Porque eu sei muito o que eu sei fazer bem, eu faço bem e eu me garanto e sei que eu vou resolver o problema. Agora, o que eu não faço tão bem, eu tenho a humildade de encaminhar, não tenho problema nenhum em encaminhar paciente.
Nenhum, nenhum. E eu acho que isso faz uma coisa também da gente se engrandecer como profissional. Você saber até onde você tem que ir, até onde você não é mais o seu pedaço, que tem alguém que faz melhor que você. Essa humildade, eu acho que é muito importante. Que legal. Sabe? Que legal. Isso eu acho que é muito. E isso faz você ser mais respeitada, tanto pelos pacientes como pelos colegas, pelos pares, né? E o futuro, Marinês? Quais são os seus planos aí para a fisioterapia? O que você ainda quer fazer na... Olha, eu já escrevi 2 livros, né? Porque, além de tudo isso, eu comecei a estudar a medicina indiana Ayurveda e fiz uma relação junto com a Valquíria, que foi minha aluna, né? É uma aluna que acabou vindo virou uma grande amiga e uma grande colega, e a gente acabou escrevendo 2 livros juntas, porque a gente começou a estudar, e aí eu faço a Ayurveda, né? Na verdade, a Ayurveda faz parte do meu trabalho, porque a Ayurveda vê o ser humano como um global, né? Como a neurociência da dor e todos esses caminhos que eu acho maravilhosos. E então, eu uso dentro do meu trabalho, às vezes, sem a pessoa saber, eu estou usando a Ayurveda também. Então, eu tenho esses 2 livros, um que é mais genérico, que dá para qualquer pessoa ler, e depois um que é mais focado para o profissional mesmo. Sei, mais tá? E aí tem uma leitura de postura pela Ayurveda, pelos tipos da Ayurveda, e também o tratamento, enfim. Tem toda uma parte biomecânica vista pela Ayurveda, é bem interessante também. Legal. Bom, a gente está chegando aqui, infelizmente, aqui na nossa reta final aqui. Marinês, eu vou te... Você quer que eu para o futuro? Fala. Para o futuro, terapia dos 2. Como é que é? É o meu futuro na profissão, da fisioterapia em geral ou dos 2 que você quer saber? Não, eu quero saber quais são os seus planos, porque você está cheia de energia. Você ainda não tem 70 anos. Você me parece uma pessoa que ainda vai longe. E você deve ter... Tomara. Eu minha acho mãe que morreu com 99, hein? Então, eu acho você Com cheia de energia. 97, ela viajou para a Europa, foi para a Itália e para a Croácia. Então, o DNA é bom. É bom. Então, assim, eu acho que você tem planos ainda, entendeu? Não, eu tenho planos. Eu tenho um plano de escrever mais um livro. Por enquanto é um. Não sei se depois vai vir vontade de mais um. Eu tenho vontade de continuar a dar meus cursos de Ayurveda para fisioterapeutas, que teve um período que a gente fez muitos. Depois também veio pandemia, essas coisas. Mas isso é uma coisa que eu quero retomar, os cursos, porque eu gosto muito de dar aula. Legal. E dizem que eu dou bem também aula. Você depois pergunta para os meus ex-alunos aí se é verdade. Tenho certeza que sim, porque todo mundo te ama, entendeu? Obrigada. E que mais? E continuar atendendo. Eu não, se eu te falar que eu não vejo sabe, daqui 5 anos eu vou me aposentar, não vejo isso. Eu sou igual você também. Eu falo para os meus colegas que se eu ganhar um caminhão de dinheiro hoje, eu continuo atendendo amanhã do mesmo jeito. Eu também. Eu vou achar ótimo que eu tenho um caminhão de dinheiro, porque eu vou estar tranquila. Mas eu vou continuar trabalhando. É isso que eu sei fazer bem. Por que eu vou deixar de fazer bem uma coisa que eu sei e que eu posso ajudar os outros, né? Eu não tenho essa pressa de parar, não. Eu também não tenho vontade de ficar sem fazer. Fora que você é um menino, né? Não pode parar mesmo. Não vou parar, não. E eu conheço, embora não te conheça pessoalmente, mas eu também conheço de outras pessoas que já falaram de você. Eu sei que você também é um profissional de primeira. Obrigado. Bom, para a gente fechar aqui, eu quero saber, Marinês Marino, do que você tem saudades, hein? Você quer saber na profissão ou na vida? Eu quero saber de tudo. Olha, na vida eu tenho saudades dos meus pais. Se eu pudesse estar com eles ainda hoje, porque além deles pai e mãe sem substituível, eles eram pessoas incríveis, sabe?
assim, animados, gostavam da vida, sabiam viver, e eu aprendi muito com eles da vida, sabe? Não só a educação que eu tive, de ser educada, falar obrigado, por favor, saber como comer, como sentar e não sei o quê, mas também, assim, de gostar da vida. Eles me ensinaram isso, sabe? Então, eu tenho saudades de mais convivência com eles, assim, de hoje não ter mais essa convivência. E eu não sou muito saudosista, não. Eu acho gostoso lembrar das coisas, mas eu acho assim, eu gosto do passado, eu gosto de lembrar das coisas gostosas e das coisas que me fizeram crescer. Do que não me fez muito bem, de quem me magoou. Eu não sou uma pessoa de guardar mágoa, graças a Deus, não guardo rancor de ninguém, não guardo mágoa. Isso eu acho que faz a gente ser mais alegre também. Do que eu tenho saudades e talvez assim de um país um pouco mais equilibrado, de um país mais seguro, sabe? Que eu acho que hoje a gente perdeu algumas coisas aqui no Brasil que eu acho que eram importantes. Assim, hoje eu acho assim, a gente pensa, vou sair. Será que saio com o relógio ou não saio com o relógio? Eu falei que agora eu estou vendo pessoal que tem 2 celulares, o celular para sair, do ladrão. Não. Eu falei assim, que o dia que eu tiver que ter 2 celulares para pensar com qual que eu vou sair, ou eu mudo de país, entendeu? Porque aí não dá. Enfim, não dá. Então, eu assim, eu acho que a gente não pode ser neura, tá? Mas eu acho que a gente já teve, já se sentiu mais seguro no país em todos os sentidos, tá? Em todos os sentidos. E que mais? E para o futuro, o que eu desejo para o futuro é um país com educação, né? É um país com respeito, é uma profissão que respeite também os colegas, os pacientes. Eu acho que respeito e amor é fundamental, né? Legal. E bom humor, sabe? Bom humor. Bom humor, né? Bom humor é importante para reabilitar, bom humor é importante para cuidar de gente. Eu agora, Marinês Marino, eu vou parafrasear o Antônio Abujamra e vou te fazer uma pergunta e eu exijo de você uma resposta curta. Tá, curta uma palavra, 2? Não, uma resposta, uma frase. Curtinha, porque uma você resposta... sabe que eu falo muito, né? Não é por isso não. E eu vou te fazer 2 perguntas, tá? Mas eu quero respostas curtas, objetivas e rápidas. Maria Inês Marino, o que é a vida? A vida é uma explosão de alegria, de sentimentos, de coisas boas, não tão boas, mas é uma explosão de coisas, de sentimentos, de alegria. É isso. Para mim é isso. Tá, e de saber curtir isso. Tá. E a última pergunta é, Maria Inês Marino, o que é a vida? A vida é tudo isso que eu falei e mais, conviver muito com a família e com os amigos. A gente tem que aprender a não só trabalhar, a curtir os amigos, sabe? Ir para a mesa de um bar, tomar um chopinho, comer uma picanha, sabe? Aí vamos comer um risotinho com vinho tinto. Ai, coisa boa! Olha, a sua resposta curta é muito comprida, Marinês. A sua resposta curta é de uma incompetência para ser... Quer que eu aprecie? Não, tá ótimo. Mas essa competência você não tem mesmo, de encurtar. Não, quando é preciso até você me falar uma palavra, o que é a vida para você em uma palavra? Amor. Tá bom. Tá? E se for você falar em 2 palavras, amor e respeito. E o resto vem. É isso aí. Bom, quero agradecer demais, Maria Inês Marino, professora Maria Inês Marino, 49 anos de profissão. É uma honra, um prazer enorme, é um privilégio meu falar contigo, escutar a sua história, poder saber que daqui 50, 100 anos as pessoas vão poder ouvir a tua história, mesmo que a gente já não esteja mais aqui, isso tudo fique registrado, né? E que as pessoas possam lembrar das pessoas que vieram antes de nós
que fizeram hoje que a gente tivesse uma profissão que é muito mais parecida com uma estrada de asfalto novinho, lisinho, bonitinho, com todas as sinalizações, e as pessoas podem viajar a jornada da vida na profissional nessa estrada que você, com Mingrone, com Manso, com Guzman, todos vocês construíram, né? Tanta gente importante que a gente não pode esquecer. Então, eu quero agradecer a você e a toda a sua geração por essa entrevista, por esse papo e por todo esse trabalho e por toda essa luta que vocês fizeram por nós. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e eu fiquei bem emocionada porque eu lembrei de muitas coisas. É difícil em uma hora contar 50 anos, né? Claro. Então, assim, e eu lembrei de coisas que foram muito importantes para mim. Agradeço por você ter me dado essa oportunidade. Imagina. E o que eu queria falar, assim, que para os profissionais que gostam da profissão, essa nossa profissão é maravilhosa. Batalhem, continuem, façam ela o melhor que vocês puderem, porque é muito compensadora. É muito bom ser fisioterapeuta. É isso aí. Com essas palavras finais da Maria Inês Marino, eu encerro mais um episódio do nosso podcast Aprender e Empreender. Lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. No YouTube você consegue ver o nosso rosto, porque a gente vai publicar isso aqui em vídeo. Você consegue, se você não conhece ainda, você vai poder conhecer a professora Maria Inês Marino e ver o rosto dela. Uma pessoa muito simpática, que eu agradeço demais ter tido a oportunidade. Agradeço a todo mundo que ficou com a gente até aqui, até esse ponto do podcast. Deem as suas opiniões, falem quem você gostaria que eu trouxesse aqui nesse podcast, para a gente poder ouvir a história, para a gente trazer conhecimento e para a gente melhorar a vida do fisioterapeuta, melhorar a nossa qualidade, nosso profissionalismo. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio. Beijão.